queridos e amados irmãos e irmãs, você católico, evangélico, você jovem que precisa de um caminho, de uma resposta, de uma direção na tua vida. Tenho certeza que estamos aqui no lugar certo, porque estamos diante da palavra de Deus. E é Ele que tem a resposta para todas as tuas dúvidas, todos os teus medos, todas as respostas que você vem pedindo ao longo da tua vida inteira e até hoje você não conseguiu. Tenho certeza que é na palavra de Deus que você encontra a resposta e encontra o consolo, o conforto para a tua alma. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, hoje estamos diante do Evangelho de Mateus 23. E no último versículo do dia de hoje, nós vamos ler que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E talvez você possa estar passando por algum conflito interno, algum conflito na sua família, algum conflito junto dos que você mais ama. Bom dia, Alexandre, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Talvez você possa estar passando por um momento de conflito no teu trabalho, na tua família, e o Senhor hoje vem te lembrar que aquele que se humilhar será exaltado. Vamos nos lembrar que nesse período, nesses 40 dias, nós estamos refletindo sobre a paixão de Cristo. E o Senhor, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que cura leprosos, cura cegos, que faz ressuscitar mortos, ele se deixou ser humilhado para o Pai o exaltar. Então, querido e amado irmão e irmã, tenha certeza que você também passará por momentos de humilhação. E nesse momento de humilhação, qual deve ser a nossa conduta? Nos espelhar em Jesus Cristo. Bom dia, Adriana, que Deus te abençoe. Nos espelhar no sofrimento de Jesus Cristo, entregar o nosso sofrimento à nossa dor, ficarmos até felizes, ficarmos felizes por sofrermos, porque aquele que nos criou sofreu muito mais que qualquer sofrimento que a gente possa ter nessa terra. Sofreu muito mais. Né, doutor? Temos o doutor Alexandre aqui, temos certeza que na paixão de Cristo, a dor da dilaceração da carne de Jesus Cristo é muito mais dolorosa que qualquer doença, que qualquer dor que o ser humano possa vir a sofrer nos dias de hoje, tendo sido a paixão de Cristo a dor mais dolorosa já tendo sido feita nessa terra. Então, o Senhor hoje nos diz que quem quiser se exaltar será humilhado, porque com a nossa força, né, com a força do nosso trabalho, a gente quer trabalhar demais para comprar a casa mais bonita, comprar o carro mais bonito, para ter os maiores bens nessa terra. E o Senhor fala que quem se exaltar será humilhado, porque o Pai quer te exaltar. O teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer te exaltar se você abrir o teu coração. E que glória maior nós poderíamos ter nessa terra, além da glória do perdão dos nossos pecados, a glória de termos o amor do nosso Pai, de saber que o nosso Pai olha para nós e se orgulha da nossa conduta, se orgulha de quem nós somos, das escolhas que nós fazemos. Nenhum bem nessa terra, passageiro, pode nos alegrar tanto quanto ter a paz que o Senhor nos dá por estarmos vivendo de acordo com a vontade dEle para a nossa vida. Essa deve ser a nossa maior alegria, porque mais uma vez temos aqui médico, bióloga, eu aqui também, né, bióloga, veterinária, e nós sabemos que em poucos anos não passaremos de resto de pó, resto de ossos. Então, querido e amado irmão e irmã, a tua vida precisa transcender, as tuas ações precisam transcender esse plano material que a gente está vivendo aqui hoje. As nossas ações precisam ser plantadas para serem colhidas na eternidade. E o nosso Pai precisa se orgulhar de cada um de nós, porque é para Ele que nós estamos correndo. Cada dia que passa aqui nessa terra é um dia que estamos mais perto de nos encontrarmos com o nosso Pai.
e que Ele nos acolha de braços abertos. Que Ele possa dizer, servo bom e fiel. Ele está há tanto tempo nos esperando. E nessa terra, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar o exemplo de como devemos nos comportar. E aqui, uma das maiores lições desse evangelho de hoje: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Que mais uma vez a justiça na nossa vida seja feita por Deus. Deixe a justiça para Deus, porque Ele honrou o Filho dele e vai continuar honrando a cada um de nós. E assim vamos à leitura do evangelho de hoje, que é o evangelho de Mateus 23, do 1 ao 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, pois trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque só um é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem vos façais chamar mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, e que as palavras do Evangelho promovam, Senhor, e nos deem a graça da conversão do nosso coração. Amém. Bom dia a todos que estão chegando aqui agora. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fábio. Que Deus te abençoe suas famílias, lhes dê a paz. E aqui, no Evangelho de hoje, então, continuando, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Porque o que os escribas aqui, eles faziam? Eles sentaram-se na cadeira de Moisés, eles faziam as leis, eles conheciam as leis. Bom dia, Carol, que Deus te abençoe. Eles faziam as leis e conheciam as leis e faziam novas leis também. E aí o Jesus vem falar: observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Então aqui o Senhor vem nos mostrar que os escribas, eles queriam se comportar como Deus. Como Deus, por quê? Porque eles querem fazer leis e coisas que para os outros inferiores cumprirem, mas eles não cumpriam a lei. Eles não queriam cumprir a lei. E aí a gente cai em dois pecados aqui muito graves, que é a soberba e a vaidade, onde a gente quer se colocar, e até hoje no nosso dia a dia, a gente quer se colocar no lugar de Deus. A gente quer fazer a lei, a gente quer colocar as nossas regras e quer que as pessoas se comportem e sejam conduzidas de acordo com aquilo que é a nossa vontade. E nós mesmos não nos colocamos como os servos e filhos de Deus, que nós precisamos escutar a voz do Pai, a lei que Ele já deixou para cada um. E a gente não deve colocar esse fardo para o outro carregar, mas sim a lei já está escrita. Cabe a nós, servos, filhos de Deus, nós mesmos pegarmos e cumprirmos a lei
cumprirmos o mandamento e não ficar inventando lei, inventando fardo como os fariseus faziam, colocavam ainda as grandes faixas para chamar a atenção e eles se colocavam como Deus. E aí, bom dia, Rolf, que está chegando por aqui, Hofmeister, que Deus te abençoe. E aqui o Senhor, mais uma vez, Ele vem nos dizer que aquele que quiser chamar atenção, aquele que for pisar no irmão, aquele que quiser se exaltar por suas forças próprias, quiser chamar a atenção, aquele que quiser se engrandecer e não deixar o Pai te engrandecer. O Pai se encarrega de te engrandecer. O Pai se encarrega, é o Pai. Como você faz com seu filho, com a sua filha? Você se encarrega de fazer justiça por ele. Deus olha para cada um de nós com esse olhar de pequenos filhos, como a galinha que cuida dos seus pintinhos abaixo de suas asas. É o que nós lemos, né, antes de ontem, no Salmo 90. Então, o Senhor nos guarda embaixo de suas plumas. Então, a gente não precisa se preocupar em fazermos justiça com as nossas próprias mãos, em querermos lutar tanto para crescer. Bom dia, Samuel, que Deus te abençoe. Não adianta a gente ficar lutando tanto para a gente crescer perante os homens, porque aquele que se elevar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Quem vai te engrandecer diante dos homens é Deus, no momento certo. Não adianta a gente gastar todo o nosso tempo, a nossa força, a nossa energia, querendo nos engrandecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Pertence a Deus, e o Senhor fala aqui em Mateus que Ele cuida. Olha só como são bonitos os lírios do campo. O Senhor cuida dos lírios, cuida da alimentação dos passarinhos. Como o Senhor vai deixar faltar alguma coisa para os seus filhos? Nem Salomão, né, na sua grandeza, todo o poder que Salomão tinha e toda a sua realeza, ele não se vestiu tão bem quanto os lírios do campo que o Senhor cuida. Então não adianta a gente ficar aí correndo tanto para conseguir coisas que o Senhor pode nos dar, que o Senhor quer nos dar, mas a primeira coisa que a gente precisa dar a Ele é o nosso coração. E assim foi, e esse o erro da soberba, o pecado da soberba e da vaidade, foi o pecado, foi o erro, foi por isso que houve aquela guerra no céu, onde Satanás, que era o anjo da luz, Lúcifer, ele era o anjo da luz, e ele, para se tornar, ele não querendo se subordinar à lei do Senhor, ao poder de Deus que o criou, por tentar ser maior que Deus, como aqui, querendo fazer suas regras e não se comportando de maneira a respeitar o que o Senhor queria para a vida dele, se comportar como um anjo. Ele tinha um grande exército com ele. Deus deu a ele poder, majestade, deu a ele a competência de guiar um exército, e mesmo assim não estava bom. Não estava bom, e ele se revoltou e promoveu toda essa revolução no céu. Foi precipitado ao inferno, né? Foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. E isso a gente vê lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, tá assim, ó. Gênesis 3, 5. A serpente conversando com Eva. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, né, do bem e do mal, a maçã, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, o pecado da vaidade, ele vem sempre, e da soberba, ele vem sempre querer nos colocar no lugar de Deus. E sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E hoje, muitas vezes, nos dias de hoje, nós jovens queremos ser esses deuses, como esses fariseus que o Senhor fala aqui. Eles querem fazer as suas leis, as suas regras para o homem seguir. E não querem que Deus conduza as suas vidas,
porque esse é o pecado de Satanás, esse foi o pecado de Lúcifer, querer ser como Deus. E que nós possamos, no dia de hoje, pedir a Deus essa graça, de que Ele seja o nosso imperador, que Ele governe o nosso coração, que Ele governe as nossas emoções. E assim, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que conseguir humilhar, principalmente as suas emoções, o seu ego, se rebaixar ao poderio do Senhor, deixar o Senhor de fato reinar em sua vida, esse será exaltado. E mais uma vez, nós vemos hoje, no livro, na reflexão, A Cruz de Cristo, hoje vamos falar da coroa de espinhos. Jesus coroado de espinhos. E para isso nós vamos refletir sobre o Evangelho, a continuação do Evangelho de ontem, que é o Evangelho de Mateus 27 ao 27. Mais uma vez também vem em encontro com Gênesis 3:5, essa passagem que nós acabamos de ler, onde o ser humano queria ser como Deus. Se você comer desse fruto, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mais uma vez o homem, e a gente vê aqui em Mateus 27, mais uma vez o homem querendo tomar o lugar de Deus. E a gente sabe a desgraça que acontece quando o homem quer tomar o lugar de Deus, como a gente já viu a exemplo disso quando Lúcifer foi precipitado ao inferno. O que acontece quando o homem quer tomar o lugar de Deus? Isso não dá certo, não é da vontade do Pai. Isso não é coerente com a vontade, com os planos de Deus. E a gente vê aí 1/3 dos anjos que foram precipitados ao inferno. E nunca mais poderão ter esse encontro com Deus. E nós pedimos a Ele a graça de que nós, no momento em que partirmos dessa vida, que nós sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, para que não sejamos nós os próximos a carregarmos esse fardo de estarmos separados do nosso Pai. Porque aqui, vamos à leitura do Evangelho de Mateus 27. Cena de ultrajes. Bom dia, Vitória, que Deus te abençoe. Cena de ultrajes. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois, traçaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, olhem só para essa cena. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com o pelotão. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Rodearam-no com o pelotão. Imaginem só esse pelotão gigante de soldados agressivos, furiosos, em volta de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Olhem só mais uma vez aqui o homem querendo se tornar Deus. Agora quem faz a justiça somos nós. Agora quem manda somos nós. Como aconteceu quando teve a briga no céu, onde Lúcifer, ele quis promover toda essa revolução para falar: agora quem vai mandar somos nós. Agora são esses anjos, que são criaturas. Como uma criatura vai querer ser mais que o Criador? Como que uma criança vai querer saber mais que o pai e a mãe dela? Pois é mais uma vez assim, que todas as vezes que nós pecamos de forma consciente,
nós estamos dizendo para o Senhor, dá licença, solta Barrabás e a gente crucifica Jesus, porque agora a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente vai fazer. E agora quem manda sou eu. Mais uma vez, todas as vezes que nós pecamos, nós assumimos o lugar de poder que é para ser ocupado por Jesus, é para ser ocupado pelo nosso Pai. E nós tomamos a rédea da nossa vida. E olha que desgraça que acontece quando a gente faz isso. Olha o nível baixo que o ser humano é capaz de chegar. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no como um pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois traçaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara, para fazer, como se fosse um mastro de um rei. Olhem só o tamanho, relembrando, a gente já mostrou aqui em outros momentos, o tamanho dos espinhos que foram traçados nessa coroa de espinhos. E esses extremamente pontudos, extremamente afiados. Então você imagina isso aqui, não é uma coroa, a coroa não a história nos diz, a coroa não é assim trançadinha em volta, que já seria terrível esses espinhos enormes sendo fincados na cabeça, imagina só. Mas na verdade essa coroa era como um capacete, que ela entrava assim. Imagina todos esses espinhos sendo colocados e entrando na cabeça de Jesus Cristo, rasgando toda a cabeça de Jesus com esses espinhos desse tamanho. E aí, dobrando os joelhos diante dele, diziam: salve rei dos judeus, cuspiam-lhe no rosto e tomando a vara, davam-lhe golpes na cabeça. E aí dando golpes em Jesus para que essa coroa entrasse em sua cabeça e todos esses espinhos fossem fincando e todo esse sangue jorrando da cabeça de Jesus. E Jesus não reagiu. Não em nenhum evangelho encontrada nenhuma reação de Jesus Cristo frente a tamanha maldade. Então, cuspiam-lhe no rosto. Imaginem só, vocês passando por isso, sendo cuspidos no rosto por alguém, ou vendo teu filho, a tua filha passando por isso. E o céu contemplou essa cena há 2000 anos atrás. E ainda assim, Jesus, do alto daquela cruz, tem outros santos que contemplaram, tem outros livros onde Jesus revela algumas das suas dores da paixão a alguns santos. E é surreal pensar no quanto Jesus Cristo sofreu, mas imaginem só o que nos traz a Bíblia hoje, essa leitura desse escárnio, gritando salve o rei dos judeus, onde o ser humano, o homem, quis se tornar rei. Agora é o reinado desse mundo que manda, que está no poder. E olha o que nós fazemos com o rei dos judeus, com esse rei que diz que tem um reino lá no céu, que poderia lutar por ele. Olha o que a gente faz contigo. Rodeiam-no com um pelotão, arrancam-lhe as vestes. Imagina o Filho de Deus nu, dilacerado já, que havia sofrido já na noite anterior. Nu. Imaginem só vocês, imaginem eu passando por isso, imaginem você passando por isso, imaginem os teus filhos passando por isso. Foi o que o Filho de Deus passou. Depois colocaram essa coroa de espinho, meteram-lhe na cabeça, batiam-no com essa vara e gritavam salve o rei dos judeus. Depois se escarneceram dele, tiraram-lhe o manto, entregaram-lhe as vestes e o levaram para crucificar. Então aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, a gente vê o que o ser humano é capaz quando em seu coração, quem não é o rei, quem não é o imperador, é o Filho de Deus. Olha o que sobra de resto de humanidade para o ser humano. Quando a gente tira todas essas máscaras bonitinhas, que a gente usa pela rua, o nosso interior é um interior de agressividade, de maldade, de ruindade, de pecado.
principalmente quando o pecado da soberba e da vaidade ocupa o nosso coração. Porque Deus deixa de reinar. Quando Deus deixa de reinar na nossa vida, a gente não passa de mágicas, é só estalar o dedo, a gente se torna tão cruéis como esses soldados. Quando a soberba e a vaidade tomam conta do nosso coração. Que a gente quer se tornar como um Deus. E hoje o Senhor Jesus vem nos chamar no Evangelho, aqueles que se humilham serão exaltados. Deixe que o Senhor, que nós possamos pedir a Deus nesse dia para que Ele reine em nossa vida. Para que nós possamos ser reconduzidos ao plano inicial de Deus para nós. Aqueles filhos amados e queridos, onde já tendo sofrido o pecado original lá atrás, hoje o Senhor nos dá a liberdade de escolher como sempre deu. O fruto estava lá no meio do paraíso, poderia escolher. Hoje, no dia de hoje, você também pode fazer a tua escolha. E que no dia de hoje você possa e eu possamos escolher estar sempre na presença de Deus. Que Ele reine em nosso coração. Que possamos observar quantas vezes estamos sendo soberbos, vaidosos, onde queremos colocar a nossa vontade acima da vontade do Pai. Porque o resultado é sempre catastrófico, o resultado é sempre o pecado, o resultado é sempre a divisão, é a morte. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E é isso que nós nos tornamos quando ele ocupa o nosso coração por meio desses pecados. Que possamos pedir a Deus hoje para nos dar um coração manso e humilde como o dele. E para isso vamos fazer juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que teu anjo da guarda possa te proteger e te guardar de todo mal. E juntos vamos clamar a proteção de São Miguel Arcanjo no dia de hoje. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Que Deus abençoe seu dia, a você, sua família. Bom dia, Tiago, que Deus te abençoe e até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês.